1 Samuel capítulo 21. Davi come os pães consagrados. Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque, em Nobe. O sacerdote saiu tremendo de medo quando se encontrou com ele, e inquiriu-lhe: por qual motivo vieste sozinho e não há ninguém te acompanhando? Versículo 2. E Davi respondeu ao sacerdote Aimeleque: o rei me deu ordens e a seguinte recomendação: que ninguém saiba de que missão especial te encarreguei e que ordem te dei. Quanto aos meus homens, marquei encontros com eles em certo lugar combinado. Versículo 3. Agora tens 5 pães ou outro alimento à mão que podes me oferecer? Versículo 4. Replicou-lhe prontamente o sacerdote: não tenho pão comum à mão, somente pão consagrado. Se teus soldados não tiveram relações sexuais recentemente, estarão purificados para se alimentarem deles. Versículo 5. Ao que Davi respondeu: certamente as mulheres nos foram proibidas, como sempre aconteceu quando parto em campanha. Portanto, não tocamos em mulher alguma. Esses homens mantêm o corpo puro, mesmo em missões comuns, quanto mais neste dia especial. Versículo 6. Em seguida, o sacerdote lhe deu os pães que haviam sido consagrados, porque não havia outro alimento disponível, salvo o de oblação, o pão da presença, que se retira de diante de Yahvé, o Senhor, e que tinha sido tirados da mesa sagrada e trocados por pães quentes. Versículo 7. Aconteceu, entretanto, que um dos servos de Saul estava ali naquele dia, cumprindo seus deveres diante do Senhor. Era o edomita Doeg, chefe dos pastores de Saul. Versículo 8. Davi ainda pediu a Aimeleque: há por aqui à tua mão uma lança ou uma espada? Eu não trouxe comigo nem a minha espada nem as minhas armas pessoais, porquanto a ordem do rei exigiu máxima presteza. Versículo 9. Respondeu-lhe o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, que mataste no vale de Elá, fica bem ali, embrulhada num manto, atrás do éfode, colete sacerdotal. Se desejares, toma-a, pois não há aqui nenhuma outra arma. Diante do que Davi exclamou: certamente não há espada melhor que esta. Dá-me a espada. Davi finge ataques de nervos. Versículo 10. Naquele dia, levantou-se Davi e fugiu para longe de Saul, e foi procurar Aquis, rei de Gate. Versículo 11. Contudo, os conselheiros de Aquis lhe questionaram: não é este Davi o rei da terra? Não era para ele que se cantavam nas festas e danças? Saul abateu seus milhares e Davi suas dezenas de milhares? Versículo 12. Davi considerou o perigo daquelas observações e ficou com muito medo de Aquis, rei de Gate. Versículo 13. Diante das circunstâncias e na presença deles, Davi fingiu-se de louco, rabiscou coisas sem sentido nos portões da cidade e deixando escorrer saliva pela barba. Então Aquis esbravejou contra seus conselheiros: bem vedes que este homem está alucinado. Por que o trouxeste à minha presença? Versículo 15. Será que tenho falta de loucos ao meu redor, para que trouxesseis mais este a fim de me atormentar com suas doidices? O que ele está fazendo no meu palácio? Observemos aqui, no comentário dessa Bíblia de estudo, Davi mentiu quando disse: o rei me deu ordens e a seguinte recomendação. Onde nós lemos aqui: e Davi respondeu ao sacerdote Aimeleque, versículo 2: o rei me deu ordens e a seguinte recomendação: que ninguém saiba de que missão especial te encarreguei e que ordem te dei. Quanto aos meus homens, marquei encontros com eles em certo lugar combinado. Então, Davi mentiu quando disse: o rei me deu ordens e a seguinte recomendação, abre parênteses, impedindo que os sacerdotes se precavessem contra Saul, fecha parênteses. A mentira é sempre condenada pela palavra de Deus. Apocalipse 21, 8. Seu pai é o diabo, João 8, 44.
As consequências da mentira são invariavelmente nocivas e tristes. Abre parênteses, a morte dos sacerdotes de Nobe. A Bíblia não tem o menor receio em ser fiel e clara quanto aos erros e pecados dos seus heróis e servos de Deus, revelando assim o coração puro, misericordioso e perdoador de Yahvé, o Senhor. 1 João 1,9. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. No original grego, a expressão, entre aspas, fiel e justo, comunica um conceito único. Fiel, tracinho, e, tracinho, justo. Esse aspecto linguístico revela um pouco mais sobre o caráter de Deus e sua forma de julgar todos os que, mediante a fé pessoal no sacrifício redentor de Jesus Cristo, se arrependem de seus pecados e recebem a graça perdoadora da promessa que Deus firmou com os seus. O perdão é o milagre de se restaurar completamente uma comunhão destruída pela quebra de confiança. Mateus 6,12.